Que Deus seja louvado e agradecido nessa noite. Ainda que estejamos como se fossem ensaios, né? Nós estamos voltando hoje e esperamos que esse seja o primeiro culto pós-pandemia, ou na verdade durante a pandemia, que ainda não acabou. Nós estaremos então pouco a pouco retornando às nossas atividades. A razão de tudo isso é para que nós façamos isso com moderação, né, pouco a pouco, principalmente pensando na saúde de todos, né, na minha saúde e na sua saúde. Isso é importante, pois nós não vencemos ainda, não terminou o perigo está aí, diminuíram os casos, melhorou algumas coisas, mas ainda existe a possibilidade de contaminação. Então nós precisamos nos cuidar, continuar nos mantendo assim que se podemos, ficarmos em casa, nos protegendo e cuidado com aglomerações. Não é hora de ficar frequentando supermercado, shopping, cinema, loja e coisas desse tipo. Só se você realmente precisa, aí não tem jeito, né? Vocês estão vendo, né? Nós estamos aí com um forro novo, o primeiro culto, então vocês são privilegiados. O primeiro culto com o forro, com a forração já instalada. Para a glória do nosso Deus, nós gastamos R$20 mil, né? quase 20, 19, qualquer coisa. E está tudo pago. Não devemos nada do forro e nem das luminárias, tá? Nós pagamos tudo. E aqui vocês devem estar vendo esses buracos aqui, devem estar se perguntando para que tudo isso. Nós vamos colocar nesses buracos, né, nesses espaços, as caixas de subwoofer, tá? Que é o correto para a questão do som. Então, por isso que nós estamos em plena campanha, tá, de arrecadação financeira para a gente levantar o valor dos pisos. O conserto ficaria cerca de R$3 mil, R$3.500. Então, nós optamos em colocar piso, tudo piso. E aí então nós resolvemos até o problema ali, que estava feio, e assim então nós vamos gastar aí cerca de R$2 mil no máximo. Então nós estamos em campanha. Se você vai ajudar, se você já tem uma data, você esteja mandando para mim, que depois eu jogo no grupo da diretoria, ou manda para a Heloísa, para a irmã Heloísa, que é a secretária da igreja, que aí ela vai contabilizando isso no grupo de WhatsApp da diretoria. Não é para você colocar valores, não é para você falar alguma coisa ali no grupo da igreja. Se você vai contribuir, dê um joinha, eu vou contribuir, pastor, beleza. Só que valores, essas coisas, ou você manda direto para mim, ou manda direto para a irmã Heloísa. Com tudo isso, ali na frente nós temos um dispenser, né, de álcool em gel, está na porta da entrada, já foi providenciado o álcool, está carregado, pronto para ser usado. Então, toda vez que você entrar, você coloque ali, lave suas mãos, higienize as suas mãos. Porque as cadeiras assim é para você ficar realmente longe um do outro. Claro que a irmã Brito e a irmã Eli, se quiserem se juntar, vocês podem, né? Que a irmã Elias e a irmã Marina também podem, que é da mesma família, está junto já há alguns anos, né, Brito? Quantos anos, Brito? Você? Está junto com a Leni? Esqueceu. 32, ali o Nelson deve ser o mais tempo, né? Quanto tempo, Nelson, Pet? 36, ali 30, né? Elias e Marina? 31. Aí eu e a Cris, 24. De vez em quando a gente fica longe um do outro mesmo, né? Mas, então, só as famílias mesmo, se você quiser se juntar, pode se juntar. Pastor, está frio. E vai ficar frio mesmo. Nós não vamos fechar, porque nós não podemos fechar o salão. Precisa essa circulação de ar aqui. Tá bom? Isso é tudo para que a gente possa ter culto. Tá bom? Eu acho que são esses os avisos assim dessa questão. Nós estamos trabalhando e vamos ver a possibilidade do retorno da escola bíblica dominical. Não é domingo, tá? Nós vamos ver como que nós vamos poder voltar à escola dominical. A escola dominical muito provavelmente vai voltar só por classes, não vai voltar toda a escola, não vai voltar café da manhã, não vai voltar aquilo que a gente conhecia. Talvez volte os adultos apenas, depois só os jovens e assim por diante. Tudo isso como eu disse no início, visando a saúde de todos, tá bom?
São esses os avisos. Fiquem atentos ao grupo da igreja, lá a gente coloca as informações. Amanhã tem gincana ou é oração da MCM, amanhã é oração da MCM, sexta-feira encontro de oração online, né, irmã Marina. Sábado a classe dos pequenos estão recebendo material, juntamente a liderança da irmã Karina. E no domingo a nossa escola dominical e o culto online. Temos recebido ligações, mensagens de pessoas de outra cidade. Nós recebemos um áudio de uma pessoa louvando a Deus porque tem aprendido, tem ouvido coisas que talvez ela nunca tinha ouvido, tá? E também um irmão, uma família que está pensando em mudar para Piracicaba, entrou em contato comigo, já entrou em contato com o Brito já está vendo se ganha algum dinheiro, né, Brito? Com aluguel, lógico, que ele está pensando em mudar para Piracicaba e, consequentemente, frequentaria a nossa igreja. Isso por quê? Por causa dos cultos online. E o nosso desejo, né, Misael, nós estamos orando e trabalhando nesse pensamento é que, quando voltar os cultos presenciais de domingo à noite, eles continuarão sendo transmitidos ao vivo. Esperando, claro, que você que é membro da igreja não deixe de vir na igreja para ficar assistindo em casa, mas sim venha participar dos cultos presencialmente. O online é para aqueles que não são da nossa igreja. Abra sua Bíblia em Salmo 62. Salmo de número 62. Este culto está sendo gravado, o irmão Israel está gravando este culto, ele vai ser disponibilizado no nosso WhatsApp da igreja, né? Então quem é da igreja e não está aqui vai poder acessar via YouTube. Esse culto não vai ficar aberto para todos, tá? Só quem tem o link, o endereço do YouTube para poder assistir. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos fazer algumas orações, vai ter pedidos pessoais, e para que então não fique isso exposto, então a gente não vai disponibilizar. Salmo 62. Eu achava absurdamente absurdo meu pai procurar o óculos, e o óculos às vezes estava no rosto dele, e agora eu fui procurar o óculos e o óculos estava em cima da Bíblia. Estou ficando velho. Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Talvez se o salmista estivesse nos dias atuais, ele estaria de repente falando daquilo que ele tem ouvido e visto através dos noticiários. Quando você liga a televisão ou quando você acessa um canal de notícia, você vai perceber que dia após o outro surge casos, escândalos de corrupção, gente que desviou dinheiro daqui, gente que desviou dinheiro dali,
gente que está bendizendo a Deus, falando bem de Deus, mas na verdade dentro está cheio de rapina, cheio de sujeira. Você olha para tudo isso e o que você faz com tudo isso? Eu tenho procurado, irmãos, e é um exercício constante, eu tenho procurado deixar tudo isso de lado e fazer assim como o salmista, saber que só Deus é a minha salvação, só nele a minha alma se compraz, ou se deleita, ou descansa, somente nele é que eu tenho o alto refúgio, ou seja, uma segurança. Não é tempo para nós nos preocuparmos tanto com as coisas como nós temos nos preocupado. Sim, existe perigo? Sim, mas o que nós precisamos em meio a tudo isso é continuarmos firmes no Senhor para desfrutarmos da paz, dessa segurança que somente em Deus nós podemos encontrar. O salmista vai dizer que é em Deus que ele derramava a sua alma, ou é em Deus que ele colocava as suas aflições, o seu pranto. O lugar para você chorar, o lugar para você reclamar, o lugar para você questionar, é com os joelhos no chão, é com Deus, não é com as outras pessoas, não é com a sociedade, não é com os governos, é com Deus que você deve colocar os seus joelhos e chorar, reclamando, questionando: Deus, por quê? Isso não é pecado. Deus vai conceder graça, Deus vai conceder consolo, Deus vai conceder para você força. Mas se você busca isso em outros lugares, Deus não pode fazer isso em seu coração. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui neste lugar onde o Senhor preparou para nós. Queremos te louvar, ó Deus, por todas as conquistas que a sua igreja alcançou nesses últimos meses. Mesmo, ó Deus, diante de uma circunstância, de uma situação tão complicada como essa, a sua igreja prosperou, a sua igreja fez coisas que a gente não esperava, Deus, ser tão cedo assim, mas isso só reflete a tua graça, a bênção do Senhor sobre nós. Obrigado a Deus, e obrigado porque nós sabemos, não é porque o Senhor olhou para nós e viu alguma coisa de boa em nós, simplesmente é a sua graça sendo espalhada e derramada sobre a existência da sua igreja. Obrigado por esta noite, ó Deus. Ensina-nos a confiar e a esperar unicamente no Senhor. Não deixe os nossos corações se firmar nessas notícias, nesses causos que muitas vezes nós ouvimos, ó Deus. Que nós possamos apenas olhar para o Senhor e saber que no Senhor nós temos salvação, nós temos a segurança. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé e vamos adorar o nosso Deus. Graças a Deus, igreja. Vamos estar começando esse período de cânticos cantando É Teu Povo. Você pode estar cantando com todo o seu coração. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu
novo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltando Teu doce nome. Derramou pela cruz o Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Vamos orar? Quem gostaria de orar nesse momento? Levante suas mãos. Mão Lias, ore por nós, por favor. Deus e Pai, agradecemos a Deus por essa oportunidade de graça, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Deus, nossos irmãos, ó Deus, Pai, por esse culto, Senhor, somente a Ti devido, Senhor. Obrigado. Damos graças a Deus, porque aqui chovemos guardado, Senhor, por nos proteger, Senhor. Fique conosco, Senhor, fique com o nosso beijo, Senhor, abençoe cada família, Amém. Senhor, visite, Senhor, desde o menor até o maior, Pai. Fique conosco, Senhor, e nos dá, Senhor, a paz, no meio da nação, Senhor. Muito obrigado, a Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Esse foi o médico, Senhor, que estamos aqui reunidos, ó Deus, para que possa esse curso. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a segunda música e logo após a segunda música é maneirinho. Então, ó. Cantai ao Senhor cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória. Glória.
Atos, capítulo 18. Atos 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando Galio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Quando você lê a carta aos Coríntios, e todo domingo nós estamos expondo a carta aos Coríntios, algumas situações ali na carta aos Coríntios é relatada aqui nesse capítulo 18 do livro de Atos, quando Paulo então passa pela primeira vez, na cidade de Corinto, e ali ele permanece então cerca de 1 ano e 6 meses, ou seja, 1 ano e meio, pregando e fazendo então a vontade de Deus. Então depois Paulo sai daquela cidade, ele recebe uma carta pela família de Cloé, da família de Cloé, informando que aqueles irmãos, aquela igreja, estavam com alguns problemas, então ele escreve a primeira carta. É assim que vai acontecendo, e é assim que desenvolve o plano histórico dos acontecimentos aqui da palavra de Deus, e principalmente no caso aqui da vida de Paulo, tá?
Ele está encerrando a segunda viagem missionária. Ele faz cerca de 3 viagens, essa é a segunda viagem. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, e eu sempre lembro da vida de Paulo, eu vejo aquilo que ele conseguiu fazer. Eu vejo o quanto ele foi determinado em servir ao Senhor. Você tem alguma dúvida disso quando você olha para a vida de Paulo, quando você olha para os seus escritos, para as suas histórias, para os milagres, para os acontecimentos? Você tem alguma dúvida desse homem ter sido um homem envolvido com a obra de Deus, envolvido com um trabalho evangelístico, missionário, formação de líderes, que é uma das coisas que ele fazia muito bem, né? Treinar outros para assumir as igrejas, para que aquelas igrejas da qual ele começava, fundando assim as igrejas, ele deixava já um homem ali, um líder, para cuidar daquela igreja, para que aquela igreja pudesse tomar o seu rumo, né? Tomar o seu caminho e assim ganhar aquelas pessoas para Cristo. Então Paulo é um exemplo para nós. Paulo é um homem que verdadeiramente nos chama a atenção quanto a isso, lembrando que, usando as próprias palavras dele, pecador, falho, limitado, tudo isso por causa do quê? Por causa da graça, por causa do sangue de Cristo. Tudo isso foi pela ação do Senhor através da vida de Paulo. Por isso que ele não recebe, por isso que ele não merece glória. E quem recebe a glória, quem merece a glória é o Senhor, porque o Senhor apenas usou este homem. Mas o que chama a atenção é este envolvimento de Paulo com a obra de Deus. Quando você olha para o versículo 1 até o versículo 4, você vai perceber que há um problema lá de sustento. E tem muita gente que diz assim: é que você que nem Paulo, tem que trabalhar para ter sustento. Não, pastores, eles têm uma função bem definida. E no versículo 1 ao versículo 4, é devido à circunstância da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, daquele início, e é início mesmo, gente, não é, ele foi lá, alugou um salão porque tinha a junta de missões mundiais que mantinha ele com financeiro, falou: pode alugar um salão na avenida principal da cidade de Corinto, com uma capacidade de 500 pessoas. 2 meses depois a igreja estava lotada de gente. Esquece essa visão, esquece tudo isso. Quando você pensa aqui, quando você olha para isso aqui, você tem que imaginar Paulo indo pregando, falando de Cristo, sofrendo tudo que ele sofria por causa dos judeus, e gente sendo ganha, né, como diria, na unha, ou seja, pouco a pouco. Você pensa que deixou uma igreja em Corinto, você imagina uma igreja formada com prédio, com som, e não é nada disso. De repente era uma igreja com 10, 15 pessoas que se reuniam na casa de alguém. É assim que funcionava aqui as igrejas aqui do primeiro século, aqui a igreja do Novo Testamento. Não há esse poder que muitas vezes a gente imagina. E ali ele precisou trabalhar. E é interessante que ele conhece esse casal, conhece esses dois, né? Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Talvez a sua Bíblia aí está Prisca, né? Na verdade, Prisca é o diminutivo, é uma forma diminutiva do nome Priscila. E ele conhece esses dois estavam morando, quando fala na Itália, na verdade morava em Roma. O imperador de Roma mandou sair tudo que era judeu que tinha em Roma, mandou sair da cidade de Roma. Então eles voltaram, eles vieram e acabaram conhecendo então Paulo. A sorte deles, né? Conheceu o apóstolo Paulo, consequentemente não foi apenas companheiro de trabalho fazendo tendas, mas muito provavelmente também conheceram a Cristo por meio da vida de Paulo. Então você percebe ali Paulo sem sustento, sem condições, né? Sem ter 100%, se a gente pode dizer assim, de dedicar a vida à obra de Deus. Mas mesmo assim ele fazia o quê? Ele pregava o Evangelho. Você vai perceber que no finalzinho do versículo 4 diz: e todos os sábados discorria na sinagoga, ou seja, pregava na sinagoga, ele ensinava na sinagoga. Interessante que o que ele discorria na sinagoga era o Antigo Testamento, mostrando que o Cristo, né, que eles estavam esperando, é o próprio Jesus, que havia sido morto e ressuscitado. Então,
você percebe aí Paulo com uma preocupação, mesmo sem sustento, né? Fazendo tendas para poder ter dinheiro, para poder comer, para poder onde morar, mas mesmo assim ele fazia o quê? Pregava, ele anunciava Cristo. Quando chega no versículo 5 diante, você vai ver que os discípulos chegam até a cidade de Corinto, e ali, a partir daquele momento, ele passa a se dedicar inteiramente à palavra. O que isso significa? Ele deixa de fazer tendas e agora então, né, vai se dedicar apenas à palavra, porque era costume esses discípulos ir até o apóstolo e trazer os donativos ou as ofertas, o que nós chamaríamos hoje de sustento missionário, levando a ele para que ele pudesse então, com aquele dinheiro, se manter naquela cidade. Então esses dois trouxeram esses donativos, essas ofertas das igrejas, e agora Paulo já não precisa mais fazer tendas. E ali então ele vai fazer o quê? Agora ele não trabalha mais, ele não tem que fazer tendas, mas o que ele continua fazendo? Pregar a palavra. Ele não deixa de pregar a palavra em nenhuma circunstância. Se ele tem sustento, ele prega a palavra. Se ele não tem sustento, ele prega a palavra. Quando insistimos em servir, apesar das dificuldades, quero que você pense comigo quanto a isso. Quando insistimos em servir, apesar das dificuldades. Eu já disse alguns domingos atrás que a igreja de Jesus ela não fechou. Pastor, a igreja está fechada. Não, a igreja não fechou. Em nenhum momento a igreja de Jesus fecha. Ela só fecha quando Jesus vai. Quando que a igreja fecha? Quando que a igreja vai fechar as portas? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, a igreja fecha a porta. Se você crê no arrebatamento, se você é pré-milenista e vai começar a grande tribulação, a porta fechou. Se você não crê dessa forma, se você crê que quando Jesus voltar é o fim mesmo, dá na mesma, as portas fechadas. Porque quem abriu a igreja é Jesus, e quem fecha a igreja é o próprio Senhor Jesus, né? O que nós podemos olhar para a vida de Paulo é que, independentemente das circunstâncias, ele insistia em fazer a vontade de Deus. Ele não deixava de pregar, ele não deixava de anunciar o Evangelho, ele não deixava de pregar, né, que Jesus é o Cristo. Por isso que você vai ver ele sempre discorrendo ou discutindo, né, pregando nas sinagogas. Por quê? Porque ele quer mostrar para os judeus que aqueles que eles estavam esperando, e eles estão até hoje, né, o prometido do Antigo Testamento, é Jesus. Vocês não precisam ficar mais esperando, Jesus já veio, o Cristo já veio, vocês precisam crer agora em Jesus. Quando Paulo insistiu em fazer a vontade de Deus, se você olhar para o versículo 8, você vai perceber que há salvação, pessoas são salvas, né? Olha aí o versículo 8, não tem a conversão aí de um homem, esse homem é super importante, como que é o nome dele? Crispo. Eu sempre brinco com as mães grávidas, né? Quer olhar para a Bíblia para escolher nome, tem tanto nome bonito, qual é o nome de Crispo? Crispinho, vem cá, Crispinho, não é Crispinho, Crispo. Ele é o que ainda? O que está escrito na sua Bíblia aí? Não é o principal da sinagoga? Chefe da sinagoga na sua, Cris? A minha traz principal. Principal, Brito? Principal. Isso significa o quê? Que naquela sinagoga que existia na cidade de Corinto, não é templo, tá? É a sinagoga, que é uma espécie de um prédio, de um local de estudo dos judeus, tá? Ali, Cristo é o cara, ele é o principal, ele é o chefe, é ele que manda, é ele que determina o horário do café, viu, irmã Beth? É ele que determina o horário da escola bíblica dominical, é ele que fala assim, irmão Brito, o irmão vai dar aula para os homens da idade tal, a irmã Karina vai falar para as mulheres, ele é o cara que manda, ou melhor, que mandava. Esse homem, por causa da insistência de Paulo, por causa da pregação de Paulo, por causa de levar a mensagem de Deus, esse homem vai se converter. Gente, é mais ou menos a mesma coisa de você pensar em água se transformar em vinho. É uma mudança radical. Porque um judeu como ele aqui, principal da sinagoga, se converter ao cristianismo, é abrir mão, é deixar
tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele havia ensinado a vida inteira. Porque não estamos falando de um moleque aqui, não estamos falando de alguém muito novo. Alguém para ser principal da sinagoga, nós estamos falando aí de ancião, é gente que já tem uma certa idade. E ele então acaba se convertendo, ele acaba crendo em Jesus. Por causa do quê? Da insistência em servir a Deus, apesar das dificuldades. Quando você olha para o versículo 18, você vai ver ali Paulo levando Priscila e Áquila. Não é? Versículo 18 não diz isso? Dá uma olhada aí no versículo 18. Paulo não pega Priscila e Áquila e leva este casal junto com eles? Depois Paulo vai citar Priscila e Áquila. Quando você vai lendo o Novo Testamento, Priscila e Áquila é lembrado como líderes, alguém que tem uma igreja em casa, ou seja, eles haviam então, depois dessa experiência, passaram então a ter uma igreja, ou seja, eles começaram uma igreja na própria casa. Eu só consigo entender aqui que por causa dessa insistência, líderes foram treinados. Paulo usou aquela experiência de estar ali com aqueles dois, não para fazer tendas. Olha, se a gente pegar essa tenda aqui, nós vamos trabalhar com ela, nós vamos vender mais caro, vamos montar uma fábrica de tendas, Priscila e Áquila, já que vocês já estão há tanto tempo. Não, a intenção é, Paulo olhou ali e falou, opa, peraí, leva eles no caminho e começa a treiná-los. E esse treinamento está tão certo que aquele casal vai ter uma igreja em casa, vão ser líderes de uma igreja, né? Há muita discussão aqui se Áquila era o homem que mandava, Priscila. Eu não estou preocupado com isso, o que eu estou preocupado é saber que um casal ali tinha uma igreja em casa. Eles foram salvos e passaram então também a servir, levando a mensagem para outros na própria casa. Tudo isso aconteceu por quê? Por causa da insistência de Paulo em servir, apesar das dificuldades. Quando você olha para o versículo 11, você vai ver ali Paulo fazendo o quê? Permanecendo cerca de 1 ano e 6 meses, conhecendo a cidade de Corinto, olhando ali a cidade de Corinto, gostando ali dos parques que existiam naquela cidade, né, dos monumentos. Hoje é monumento para nós, né? Naquela época eram construções, os prédios bonitos que agora são ruínas. Quando a gente vai para a Grécia, né? Se você não foi para a Grécia ainda, eu também não fui, irmão, só vou pela foto. Quando você vai para a Grécia, você vai ver alguns monumentos, uma delas vai estar lá na cidade de Corinto. Você vai ver o que Paulo viu, mas o que Paulo viu era a cidade usando, né? Funcionando, tudo, nada quebrado. Será que Paulo conhecia a cidade lá? Ele falou, vou fazer um tour aqui pela cidade, vou aproveitar que agora 1 ano e 6 meses aqui, eu vou conhecer a praia aqui de Corinto, nem sei se tem praia em Corinto. Não, o que Paulo fazia? Ele pregava, ele ensinava a palavra de Deus. Irmãos, quando a palavra é pregada, o que acontece? Vidas são edificadas, não apenas salvação, não é apenas gente se convertendo, porque a Karina no caminho agora estava falando que o Rafael está andando pela casa toda, né? Isso é o que? Desenvolvimento, tá? Uma criança começa sem saber andar, daqui a pouco ela aprende a andar e daqui a pouco ninguém mais segura ela. Isso é desenvolvimento, dentro da ordem natural das coisas, né? Dentro daquilo que sempre se espera, é para isso acontecer. Então Paulo não pregava só o evangelho, porque ele sabia que a pessoa que se converte precisava ser o quê? Edificada, não pode ficar apenas na salvação. Eu conheci a Cristo, eu sou salvo, vou para o céu e pronto, acabou. Não, ela vai conhecer a esse Deus, ela vai se desenvolver a esse Deus. E Paulo pregou ali cerca de 1 ano e 6 meses ali, ensinando a palavra de Deus, falando de Cristo também, mas falando das verdades cristãs, dos ensinamentos da palavra de Deus, e fazendo com que aquelas pessoas aprendessem do Senhor, amassem mais o Senhor e consequentemente pudessem então assim servir o Senhor de um modo mais
correto. Porque quando você olha para a igreja de Corinto ali, alguns anos depois, quando Paulo escreve a primeira carta, você vê que, olha, apesar de todo esse tempo, Paulo ensinando, a igreja depois vai acontecer o quê? Vai pisar na bola. Mesmo ensinando, né? É diferentemente de uma criança que depois que aprende a andar, ela não deixa de andar mais. Nós crentes, nós somos ensinados, e de vez em quando a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu e vem fazer alguma coisa que não era para fazer mais, e acaba fazendo. Então, por isso que é sempre necessário o quê? Ensino, palavra, Bíblia, porque nós somos eternos aprendizes, né? Nós vamos continuar aprendendo por toda a nossa vida. Eu ouvi um pastor, né, o meu pastor da minha juventude, né, ele dizia que não há ninguém com diploma de formação espiritual. Por quê? Porque mesmo com 200 anos na igreja, lendo, continua o quê? Aprendendo sempre. Então, quando Paulo, você lê ali 1 ano e 6 meses pregando, pessoas eram edificadas, pessoas aprenderam a respeito das verdades e da vontade de Deus. Por que tudo isso? Por causa da insistência de Paulo em servir a Deus, apesar das dificuldades. Versículo 9, 10, 14 a 16. Você vai ver alguns detalhes aí nesses versículos 9 e 10. Diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Vai para o 14 agora, que diz assim: ia Paulo falar quando Galio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão seria prender-vos, mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Qual que era a ideia? Qual que era a intenção dos judeus? Em levar Paulo perante o Caio, esse Gaio, procônsul, na verdade é o governador ali daquela região, é o cara que manda em tudo, ele não é judeu, ele manda em toda aquela região. Qual que era a intenção ali daqueles judeus? Fazer com que Paulo se calasse, fazer com que Paulo apanhasse, fizesse com que Paulo até mesmo pudesse ser morto. Mas por causa da insistência de Paulo em servir a Deus, apesar das dificuldades, Deus agiu de uma maneira poderosa e misteriosa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai usar uma pessoa chamada Gaio, um cara que é governador, servo do imperador, o cara mais poderoso naquela região. É mais ou menos assim. Você tem o Bolsonaro, manda em todo o Brasil, entre aspas, né? Ele manda em todo o Brasil. Quem que manda em São Paulo? O Dória. É mais ou menos assim, o Dória falando ali: eu não quero saber de nada, isso é problema de vocês, esse negócio de religião, de palavra, lei, quem que é, quem não é, isso eu não quero saber. Faz o que vocês querem. Como os judeus estavam dentro de uma cidade, dentro de um local onde quem manda são as leis romanas, o judeu não pode matar ninguém. O judeu não tem essa força. Você lembra de Jesus ali em Jerusalém? Você sabe por que Jesus foi crucificado? Você sabe por que Jesus morreu? Porque os judeus é quem mataram? Não. Você sabe quem bateu o prego ali nas suas pernas e no seu punho? Soldados romanos. Matar alguém dentro do Império Romano para pagar por algum crime, somente o exército, somente a lei romana que poderia definir. Então, os judeus aqui, quando Gaio falou assim: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, pode fazer, mas não vai poder matar o cara. Tanto que pegaram o coitado aqui depois no versículo 17, o tal de Sóstenes, né? E foi o que pagou ali, acabou apanhando, né? Acabou sofrendo algumas circunstâncias ali diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus usou um homem que nem crente era,
para livrar Paulo, completando e afirmando, confirmando aquilo que o próprio Senhor havia dito para Paulo: não vai acontecer nada contigo, Paulo, eu estou contigo aí, tem muita gente para ser ganha aqui, tem gente que vai ser salva aqui, você não vai sofrer nenhum dano. Ou seja, Deus fez algo que ninguém esperava, usou um romano, um homem que nem crente era. Quando nós insistimos em fazer a vontade de Deus, apesar das circunstâncias, muitas vezes a gente vê Deus agir misteriosamente e poderosamente através de circunstâncias, através de pessoas que nem têm comprometimento com Deus. É alguém que abre a porta de emprego para alguém que estava precisando, e no meio de tudo isso, como que alguém conseguiu um emprego? Alguém que faz um favor. Eu, quando estava ali com o Davi, né, Cris? Eu e o Davi, a gente recebeu oferta de muita gente crente, mas recebemos oferta também de gente que nem crente era, que nos ajudou por causa das circunstâncias que nós estávamos enfrentando com o nosso filho. Ou seja, Deus cuidando daqueles que são seus. Irmãos, você olhou o versículo, capítulo 18, você vai perceber que a jornada de Paulo ali nunca foi fácil, nunca foi mole. Não pense você que por ele ser apóstolo, ele chegava na cidade e pisava na cabeça do diabo, mostrando aqui, irmão, eu sou o pão. Não, Paulo muitas vezes teve fome, passou frio, não tinha onde dormir. O próprio Jesus havia garantido que os seus seguidores acabariam sofrendo algumas circunstâncias adversas. Mas o que Paulo fez diante de tudo isso? Ele insistiu em servir a Deus apesar das dificuldades. E por causa disso, pessoas foram salvas, pessoas foram edificadas, ele viu Deus agir poderosamente, misteriosamente, líderes foram treinados por causa dessa insistência. E quando eu olho para a minha vida e penso assim, qual é a minha maior dificuldade? Que problema que eu tenho que pode chegar a tal ponto de me impedir de falar de Cristo? Se eu comparar os meus problemas com os problemas de Paulo, eu estou muito aquém, muito longe de qualquer tipo de sofrimento. Normalmente o nosso sofrimento é porque a gente está faltando dinheiro e não dá para comprar aquilo que a gente quer. De repente, o nosso sofrimento é porque a gente está andando com um carro mais velho, que vai para a Americana, quebra o motor lá, dá um problema e fica lá o carro. Já 10 dias, 12 dias eu sem carro. De repente, o problema é olhar para uma situação e ele falar assim, mas ovo mexido de novo? Ai, que problema, minha vida, viu? Quando nós comparamos os nossos problemas, a gente percebe que os nossos problemas, eles são muito pequenos diante desses aqui, de homens e de mulheres também, que serviram a Deus. O que tem feito a gente deixar de fazer a vontade de Deus? Qual será a nossa desculpa para Deus? Deus, eu não fiz porque eu estava passando por isso e por isso. Ele poderia usar o exemplo de Cristo, seu Filho, e mostrar para nós, através de Cristo, que nada é desculpa para nós deixarmos de servir. Mas ele poderia usar o exemplo de Paulo, mesmo sendo um homem que servir a Deus apesar das dificuldades, porque você pode ser verdadeiramente um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, na vida da igreja. Que Deus te ajude e te abençoe para que você seja então esse homem, essa mulher insistente. Talvez a insistência de Paulo residisse no fato de Cristo ser tudo para ele. A razão da vida de Paulo era Cristo. Nós também possamos, a nossa razão do nosso viver, da nossa vida, seja apenas Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar em sua presença. Nós que somos tão pequenos, tão falhos, tão limitados,
mas pelo sangue de Cristo e pelo nome de Jesus nós nos apresentamos diante do Senhor, agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ao mesmo tempo colocando todas as nossas aflições, os nossos pedidos às vezes que estão mais voltados para as pessoas que nós conhecemos, ó Deus, pois sabemos que só o Senhor é quem pode fazer todas as coisas, inclusive o milagre, operar, fazer coisas que é impossível para nós. Obrigado a Deus por essa certeza de que o Senhor nos dá, que vale a pena obedecer e servir ao Senhor, e assim, ó Deus, que possamos insistir, ó Deus, em servir ao Senhor apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todas as lutas. Obrigado porque a tua igreja tem mantido esta posição em te adorar e servir ao Senhor. E se temos, ó Deus, visto a tua boa mão sobre nós, é por causa, ó Deus, da sua graça e misericórdia que esteve e que estará sempre ao nosso lado. Pai, obrigado por cada família aqui representada, obrigado pela sua igreja aqui reunida, obrigado a Deus por aqueles que nos visitam, obrigado a Deus, porque sabemos que um dia o Senhor virá resgatar a tua igreja, e aí sim nós poderemos então entrar no descanso e descansar por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, Pai, que sejamos trabalhadores fiéis, servos valorosos para a honra e para a tua glória e para a salvação e edificação de vidas. Nós oramos assim, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, uma oração silenciosa, estamos encerrando. Seja muito bem-vindo. Se já veio na igreja, eu não estou reconhecendo por causa da máscara. É a primeira vez aqui. É a primeira vez? Sim. Sejam muito bem-vindos. Nós começamos às 7h30, quando é 8h30, 8h40, o primeiro culto retornando para cá, né? A gente estava só online, mas sejam muito bem-vindos. A próxima quarta-feira, 7h30, se vocês quiserem, chega aqui e participa com a gente, tá? Então, o culto, domingo, online, a partir das 19h30, sim? E a sobrinha? A sua sobrinha. E meu sobrinho. Ah, legal. Desculpa, é que estou de máscara, de repente eu já até vi em algum lugar, mas não me lembro. Deus abençoe vocês. Então, o irmão Nelson tem o endereço, tem o telefone, tem tudo deles, não precisamos pegar então, tá, irmão Nelson? Depois passa para mim o telefone deles, a gente mandar. Deles não tem, eu tenho do pai dele. Do pai dela. Tá bom. Depois o irmão passa o telefone do pai ou deles mesmo. Deus abençoe vocês. Uma oração silenciosa, estamos encerrando o culto dessa noite e que a paz do Senhor possa estar sobre você e continue sobre você todos os dias até a volta de Cristo.